Aí depois continua em ontem com o barro. Só para entender algumas coisas, depois foi botar aqui. Rapaz, como é que seu pai conheceu o Tatu? Ele também no começo mesmo. Meu pai conheceu o Tatu no Clube Santa Luzia, né? E o meu pai era um cara que praticava esporte, jogava pelota de mão muito bem, e o Tatu dava aula de luta livre. E o meu pai praticava boxe amador. E o meu pai estava ali junto com o Fernando Barreto, Frederico Buzoni, por ali pelo clube praticando boxe, e se encantou com a luta livre, e o Tatu chamou ele para fazer parte da equipe. Ele aí começou como faixa branca e foi até ao limite de Tatu parar e ele continuar a assumir o lugar do Tatu e daí sucessivamente, veio até os dias de hoje. Ué, como o seu pai se interessou por luta? Para se interessar por luta. Como é que ele parou no Santa Luzia? Sabe de curiosidade? Porque não é nada do programa, não, só que Não, meu pai parou no Santa Luzia, porque meu pai trabalhava ali na cidade, vendia fazenda. Era aqueles caras que viviam naquelas portas daquelas lojas que vendiam fazenda. Antigamente se vendia muito fazenda, se atracava o comprador na rua. E ele era um desses atracadores. E ele adorava fazer esporte. Ele entrou de sócio de Santa Luzia e chegando lá, ele descobriu a pelota de mão, descobriu o boxe, e aí depois se interessou pela luta livre. E assim foi a vida dele de esporte, né? Conheceu o Tatu ali. ele tinha mais ou menos quanto, o Tatu mais ou menos quanto, dá uma ideia de ano, passando localizado. A idade, eu não sei, se meu pai estivesse vivo hoje, ele teria uns... Se meu pai estivesse vivo hoje, teria uns 82 anos. Isso foi nos anos 60. O Tatu era uns 10 anos mais velho. E aí você foi, seu pai passou a te levar junto também? Depois eu comecei também no clube, que eu adoro esporte, comecei no clube também com pelota de mão, fui seguindo, né? Depois eu fiz também um pouquinho de boxe, essas besteiras lá mas não cheguei a fazer boxe como meu pai fez não, tá? Fiz muito menos que ele. E depois segui pela luta livre, adorei o esporte, adorar treinar de calção, só de calção. Só de calção. Lembra alguns nomes que ele falou aqui, só para eu lembrar, alguns nomes que treinavam com vocês na época? Muitos nomes. Ricardo Calmon, Álvaro Chaves, o alemão, muito bom lutador. Edir, muito bom lutador. Foi bom lutador. Até pouco tempo ele frequentava ainda lá o Boqueirão. O Edir treinava com a gente. Muita gente treinou com a gente. Muita coisa. Ibernon, muita gente treinou com a gente. Mauro Gonzaga, um grande lutador. Eles faziam uma mistura, né? Porque a luta livre sempre foi isso, uma mistura de boxe com luta de chão, só isso. Exatamente, era isso que acontecia. Não, desse pessoal que eu participava no Santa Luzia, não. Mas o João Ricardo participava, ele tinha um treino muito interessante na academia dele que participava. O Juca, o João Ricardo, o Ibernon, o Benedito, que era um aluno do João Ricardo de Karatê, eu, o meu pai e mais um... tinha um português ótimo lá na academia do João Ricardo, de 75 quilos, que dava chave de calcanhar, era um raio dando chave de calcanhar. Teve muito bons lutadores nessa época também, nesse intercâmbio que a gente fazia na academia do João Ricardo. A galera sempre, a luta livre sempre teve é uma luta completamente, principalmente surpreendida, sempre coisa que a galera sabe ser mais calcanhado, foram mestres, tornozelo.
Outra área que hoje o jiu-jitsu valoriza, né? Que antigamente o pessoal buscava, não vou. Isso aí eu vou usar como feito, mas não vai ser pergunta e resposta não. Só pra gente pegar a pergunta, né? Eu queria que você falasse você lembra dele no tatu eu me lembro de muitas coisas engraçadas. Quantas vezes ele me ensinava uma posição e outra, e eu não conseguia repetir a posição no ato que ele ensinava. E ele dizia para mim, calma, porque o teu corpo não está preparado para essa posição. Vai treinando que ela está arquivada na tua memória. Um dia você vai fazê-la, entendeu? Não se preocupe, vai acontecer na tua história como lutador. Um dia ela vai aparecer para você, você vai finalizar alguém ou fazer a posição em alguém. E isso eu também passei para... Eu segui nos ensinamentos dele, passei para todos os meus alunos. O Marcelo Mendes é um que eu cansei de dizer, ele tem algumas dificuldades em algumas posições, eu falei para ele, vai levando, vai treinando que o teu corpo está se amoldando ao tipo de luta que você faz. E aí, que posição assim você lembra que a galera não fraco, né? Tem gente que é bom no montar, sempre é melhor, né? Uma coisa que marcava dele. Do tatu? O tatu eu acho que é um fora de série, eu acho que é igual o Pelé pro futebol, não tem outro na luta de chão, porque ele misturava muitas lutas, ele tinha um conhecimento muito grande de grego-romana, luta olímpica e luta de golpe, de chave de braço, chave de... Porque na realidade a luta de chão são 3 golpes, né? As variantes são inúmeras, mas é chave de braço, chave de pé e estrangulamento. E ele era craque na maioria das posições, além de ser um homem super inteligente, muito forte, também tinha um ritmo para treinar muito intenso, para acompanhar, entendeu? Um treinamento com ele era difícil, porque ele, além de treinar numa velocidade muito grande, pensava muito rápido. Ele estava sempre à tua frente, sempre uma posição à tua frente, sempre uma posição à tua frente. Você chegou a ver alguma luta dele? A gente viu os reportes lá, ele fez vários. Eu vi muitos treinos, cara. A luta eu não vi não, porque eu era muito garoto, quando ele estava em forma. A minha interação com o tatu foi mais depois de ele estar parado mesmo, mais como professor e aluno. Entendeu? Tudo que eu sei em luta, eu aprendi com o tatu e com meu pai. Entendeu? Posso te garantir isso. Tudo que eu aprendi em luta, eu aprendi com o tatu e com meu pai. E logicamente que eu treinando com meus companheiros adversários, a gente treina, a gente ensina e aprende também. Porque se eu treinar com você, Marcelo, hoje, tu vai aprender algumas coisas comigo, eu vou aprender outras com você. Eu vou saber quais são as posições prediletas tuas, tu vai saber quais são as minhas posições prediletas, e assim eu vou conhecer o teu jogo, tu vai conhecer o meu. Isso é uma coisa super natural quando a gente treina juntos. A verdade é que ninguém inventa nada, né? É uma troca de... Não lembro, foi muito tempo atrás, não lembro. Eu sei que é aquilo, né? Luta é aquilo. 2 campeões lutaram, tem que haver um vencedor. Ganha um, perde o outro, e assim a luta livre e o jiu-jitsu estão trabalhando para o esporte brasileiro há muitos anos. Se testam, ganha um, perde, o outro ganha, e assim vai lá e vem para cá. O jiu-jitsu é muito mais bem organizado. Não é crítica à luta livre, mas sempre foi muito mais bem organizado que a luta livre. Por exemplo, quando você usa né, eles não viram dando aula, quer dizer, depois de escola produtiva, né, depois que na escola trancada, tem que entender de onde vem cada uma dessas escolas. Para tu entender isso, mais ou menos, isso é mais ou menos assim. O tatu, com esses nomes que eu te dei, ele ensinou esses nomes. Esses nomes deram aula em alguns lugares, mas não ficaram muito tempo dando aula, entendeu? Porque tinham os seus afazeres, tinham coisas a fazer, tinham que cuidar da sua vida. E depois que essa geração, os alunos diretos do tatu acabaram, ficou os alunos indiretos, e eu sou um deles. E eu dei aula há muito tempo, eu fiz 4 equipes.
Fiz 4 gerações de lutadores, onde eu tive lutadores excelentes no primeiro grupo, como o Jaime Vitor Brandão, o Sérgio Vasconcelos, o Palha, tive o Miúdo, e depois o outro grupo, Marcelo Mendes, Hugo Duarte, Eugênio Tadeu, Denilson, Marco Ruas, e depois veio uma outra turma, a última turma que eu formei, eu já estava na Ilha do Governador, foi a minha turma do Cacareco, Abá, Jorginho, Serginho, e assim foi. Eu estou falando que... No Álvaro Chaves formaram, mas você não lembra de uma que ele foi. Não, o Mauro mais usava os nossos treinamentos para ele se preparar para as lutas dele, que ele era um policial civil que também lutava, vale tudo. Ele se preparava muito lá com a gente. O Mauro, o Alemão e outros mais, mas assim para dar aula. Alguém desses chegou a lutar vale tudo? Desses 4 nomes que eu te dei, eu acho que os 4 lutaram vale tudo. Aí você vai falar, de onde surgiu a outra linha? Quer dizer, a linha lá tinha alguns nomes, a gente estava falando, né? O Gerson. O Gerson é meu aluno desde garoto. A gente estava com vários nomes. Aí tem a linha de lá, que é a linha do João Carlos, do João e tal. De onde veio o João Ricardo? O João Ricardo é aquilo que eu te falei, ele tinha uma academia onde tinha uns lutadores de karatê muito bons, inclusive ele, que é faixa preta de karatê, muito bom lutador de karatê, é meu amigo particular, uma pessoa adorável. Ele começou a botar um treino de chão na academia dele, onde o Ibernon participava e outros lutadores participavam, o Juca, e ele começou a treinar chão, sem kimono. E dali a luta livre foi seguindo para o João Ricardo. Depois, mais tarde, o João Ricardo fez alguns valetudos, também foi um bom lutador. Depois, mais tarde, o João Ricardo, um projeto do Barrado e do Índio, com esse negócio de luta olímpica, trazer a luta olímpica para o Rio. O Barrado e o Índio trouxeram o professor Barradas e o professor Índio trouxeram a luta livre olímpica para o Rio de Janeiro. E aí começou a formar as equipes para participar, para dar uma força ao professor Barrada. Aí a equipe Santa Luzia, dirigida por mim, a Dama Filha, dirigida por Boquinho Sansão, a Academia Grace, dirigida pelo Rollins Grace, Rickson Grace, e mais o... E daí começou a ter uns torneios, uns campeonatos cariocas, uns campeonatos interessantes brasileiros, onde um panamenho veio estudar na Gama Filho, e era um panamenho muito bom, foi vice-campeão olímpico, e ensinou muita coisa aqui pra gente, de luta olímpica. E aí foi evoluindo, a coisa vai evoluindo, é aquilo que eu te digo, é sempre um com os outros. Você é um cara que aprendeu tudo. Na realidade, é sempre um... Na realidade, ninguém inventa nada. A luta é assim, nós somos todos soldados, todos participantes. Às vezes eu vejo um amigo ou outro com uma vaidade de querer ser o melhor, ou querer ser o super astro, ou querer... Eu acho graça, porque essa bobagem não altera em nada. A vida é a seguinte, a interação, a gente aprende um com os outros e não adianta. Treinou, aprendeu. Se tem paciência para ir à academia todo dia treinar, vai aprender e vai ser bom lutador. Você falou uma coisa importante, né? Como a luta ela vai absorvendo, quando você vê o bode, ele assumidamente foi esse tambor, certamente, toda a luta política. É claro, eu tenho um amigo meu chamado Camisinha, professor de capoeira. Ele dava aula no Santa Luzia comigo, dava ao Nelson de Carvalho Júnior, que foi campeão sul-americano de peso, de levantamento de peso, filho do Nelson de Carvalho, dava aula no mesmo espaço. O Camisinha de capoeira, o Ney, que é presidente da Federação de Judô, e eu de luta livre, no Santa Luzia. Então, esses esportes eram esportes olímpicos. Então o clube, o presidente era o Gastão Marília Figueiredo, ele fazia questão de ter 3 esportes olímpicos no clube, tentando formar atletas a nível de competição internacional, para ele ganhar uma subvenção, o clube ganhar uma subvenção, entendeu? Parece que da Confederação Brasileira de Esportes. Então,
esse Gastão Marizio Figueiredo foi um grande nadador, fez grandes travessias, um velho que atravessou o Canal da Mancha, atravessava todos. Você conhece, né, Marcelo? Ouviu falar? E eu comecei com o Gastão a dar aula no Santa Luzia aos 18 anos de idade, cravado. Dava aula o meu pai, o Ricardo Calmon e o alemão. Os três pararam e eu peguei 2 horários de luta, um de manhã, das 7 às 10 da manhã, e o outro no horário da noite, de 19 às 22 horas. 19 às 22 horas. Dali eu comecei a formar as equipes de chão. E dali eu comecei a misturar. Assim como eu aprendi, eu comecei a misturar. Comecei a botar a luta livre olímpica, grego-romana, fazer um pouco de boxe. O Flávio Molina era um grande lutador de boxe tailandês e de taekwondo. E ele começou a dar aula dentro da minha academia para os lutadores também. Ensinar um chute na coxa. E dali a gente foi, né? E a gente foi crescendo e foi melhorando. Mas é isso, não é nada demais, é só a interação mesmo, é misturar as artes que acabam todo mundo sabendo um pouco de tudo. E o importante é saber um pouco de tudo. Na época, como é que foi aquele negócio? Como é que se você estava prestando aula com você, né? Você sempre teve uma relação boa, você sempre sai com o pessoal física, até tinha uma pessoa que ia lá, treinar. Como é que foi? Você recebeu, você caiu de paraquedas nesse problema, né? Que a gente estava falando. Você falar me levaram, mas a gente não tem que reclamar de nada da vida, porque tinha que ter acontecido. Mas eu não tinha nada com isso. O meu pai era super amigo do Carlos Grace, inclusive estiveram na casa minha lá em Teresópolis, nós jogamos baralho. Mas super amigos. E eu tenho milhões de amigos que fazem que treinam, que são professores da arte marcial de jiu-jitsu. Milhões de amigos, muitos amigos. Eu sou um admirador da arte. Eu acho que os Greats fazem um trabalho ao nome do Brasil internacionalmente, um trabalho lindo. Eu sou fã. Agora eu caí de paraquedas aqui. O Marco Rua, os meus amigos. Marco Rua trouxe o Eugênio, trouxe mais o Hugo, trouxe mais o Marcelo Mendes, dizendo que tinha que se preparar para o vale tudo, tinha que aprender a luta no chão. Eu não podia deixar de ensinar, até porque era um homem forte, era só cara forte, Denilson, Hugo, e me interessava, porque esse material humano, na época, era muito difícil arrumar esse material humano, esse povo forte. Hoje todo mundo é forte, mas naquela época, 30 anos atrás, era difícil. E treinar no chão, de calção, um homem forte e coisa, é mais fácil você ensinar, né? Você sabe que material humano é fundamental. Um cara com 130 quilos, 1,90 m, é um espetáculo para ensinar. Se aprendendo meia porção já é problema. Porção inteira, porra. Mas logo no início você viu que os caras era muito pouco tempo, né? Você falou, vamos adiar lutaram, o primeiro vale tudo, lutaram sem a minha presença lá por isso. Eu mandei eles não lutarem, mas o Marquinhos aceitou a luta, parece que ele aceitou a luta de qualquer maneira, ele e o Flávio Molina. Inclusive o Flávio Molina não podia nem lutar vale tudo porque ele não conhecia nada. Ele não sabia o que era. Ele não sabia bater, fazer 1, 2, 3, pedir para parar. Ele não sabia. Que era que se pedia para parar batendo. Chegou zerado. O Eugênio chegou zerado, mas com um preparo físico monstruoso, um dos maiores que eu já vi na minha vida. O Hugo chegou zerado, o Denilson zerado, o Marcelo Mendes chegou com uma capacidade boa de trocar porrada em pé, mas nada, não sabia nada no chão. O Marco Rua, a mesma coisa, ótimo trocador. O Eugênio, ótimo trocador, mas nada no chão. Mas o Marco Rua já sabia mais do que todos no chão, porque ele já treinava comigo desde 12 anos. Desde 12, 13 anos de idade, o Marco Rua apareceu lá no clube, fazia parte da minha equipe e da equipe de capoeira do Camisinha e da equipe de boxe do boxe também. O Marco Rua foi desses caras que fez todas as lutas. Participou lá da minha escola, eu obriguei o Marco Rua a fazer. Obriguei não, eu convenci os alunos que era interessante saber outras lutas já naquela época. Entendeu? Saber um pouco de boxe, saber um pouco disso. Só que eles se aprofundaram. Entendeu? Eles melhoraram.
Melhoraram e melhoraram muito. Sempre com vocês, eu tinha treino de educação em casa, como é que eram os treinos para a galera que não, os treinos sempre foram só na minha academia. Lá no Boqueirão e no Santa Luzia. Eu nunca treinei em outro lugar. Agora, eu, no particular, quando queria dar um treino, eu treinava com meu amigo Sansão, treinava com meu amigo Paulo Boca, treinava com o Leitão, treinava com o João Ricardo, aí na academia do João Ricardo. E muitas vezes treinei até na academia do Gama Filho, na Teixeira de Melo, com o Leitão, com o Paulo Boca. Então, treinava, não é? Mestre seu foi um pouco mal. Não, como assim? Treinava com eles, pô. Disputava com eles, Não, professor era só o meu pai. Professor do meu pai e o professor do meu pai era o Tatu, que também me deu algumas aulas, mas já depois de velho, entendeu? Já não podendo mais treinar, já um senhor de 70 e porrada de ano, quer dizer que não é a mesma coisa você tomar aula de um cara que tá lutando, que é bom naquele momento, do que você tomar aula de você treinar agora. Se estiver treinando com o Minotauro, tu tem muito mais chance de fazer sucesso agora, treinando com o Minotauro, aprender mais rápido que comigo. Porque eu tô fora da luta, eu tô fora do esporte. Entendeu? Minha época já passou. Então tu vai treinar comigo, tu tem que treinar com o Minotauro, que é a estrela hoje do mundo. Você tá entendendo qual é a minha cabeça? Você tem que estar sempre treinando com os melhores daquele momento, pra você ficar bom também, pô. Falando de roubado, eles estavam da roubada, você tá roubado, você estava lá puxando pelos que apareceram lá mais aquele dia foi engraçado. Apareceu lá o. Tava cheio, no meio daquela rivalidade toda, que na época era uma loucura, uma rivalidade monstro, ficou um negócio que eu perdi até um pouco o controle depois do meu pessoal. O meu pessoal andou também fazendo. De toda parte houve besteira, mas meu pessoal andou fazendo umas bobagens também, mas eu perdi um pouco o controle, porque a rivalidade se tornou uma coisa muito grande, uma coisa que não se podia ir na rua, que tinha briga toda hora, essa coisa horrorosa. O negócio estava saindo do controle, saindo do esporte e tomando outro caminho. Então foi horrível. Foi horrível. E o resto deu para administrar, o resto foi bom. Só quem teve a ganhar com isso foi as lutas, a arte marcial, o jiu-jitsu, a luta livre e toda a luta que está por aí pelo mundo. Não